Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, cá estamos para mais um vídeo, mais uma mensagem. Vamos para Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, nós temos discutido muito sobre essas questões de justiça, de lei, de fé, de salvação, né, de redenção. E Israel nunca compreendeu de fato, de uma forma mais ampla, o papel que a lei deveria desempenhar na vida do povo como um todo. Quando Deus faz um pacto com o povo de Israel logo após a libertação do cativeiro egípcio, lhe oferecendo, lhe dando as suas leis por meio de Moisés. Tanto é verdade que aquele conjunto de leis, em número de 613, ficaram conhecidos, ou conhecido, aquele conjunto de leis ficou conhecido como Lei de Moisés, porque Deus entregou as suas leis ao povo por meio de Moisés. E o povo de Israel, entendeu que, bom, se Deus nos deu as suas leis para que nós as obedecêssemos, é porque nós temos todas as condições para obedecê-las. E é isso que nós vamos fazer. Tanta verdade que o povo chegou a prometer isso, né, a Deus por meio de Moisés. Tudo que o Senhor nos ordenou, nós faremos, disse presunçosa e prepotentemente o povo de Israel para Moisés, evidentemente, direcionando essa promessa a Deus. Nós vamos cumprir a lei. Deus nos deu a lei, nós vamos cumprir a lei. Mas, meus queridos, o tempo passa e o que a gente percebe na história do povo de Israel é uma falta de compromisso justamente com o quê? Com aquilo que o povo prometeu cumprir. Nós vemos aqui, por exemplo, em Isaías, a partir do capítulo 65, verso 11, diz assim: Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam a mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o deus Destino, eu os destruirei a espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam, falei e não atenderam. Mas fizeram o que é mal aos meus olhos, escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Ou seja, a promessa que o povo de Israel fez a Deus por meio de Moisés lá atrás, tudo que o Senhor ordenou nós vamos fazer, não foi cumprida, nunca conseguiu ser cumprida, né? Escolheram sempre desobedecer a Deus. Então, uma coisa, inclusive, é você fazer uma promessa para Deus, outra coisa é você cumprir tal promessa. Fim do ano, geralmente, e começo de um outro ano, geralmente é o tempo em que nós costumamos fazer promessas, pactos, né? De agora em diante eu vou ser melhor, esse ano que vai entrar agora eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me dedicar a isso, vou me dedicar àquilo. E no fim do ano, a gente acaba reconhecendo que a gente não cumpriu nem metade das promessas que nós fizemos para Deus, para a nossa família, até mesmo para nós mesmos, não é verdade? Então, Paulo está dizendo aqui que o povo de Israel tinha zelo por Deus.
Olha só como isso é interessante. O povo recebeu as leis de Deus, prometeu que iria cumpri-las, mas nunca cumpriu. Mas o povo tinha zelo por Deus, afirmava ter zelo por Deus, né? Tinha um zelo por Deus, porém não com quê? Não com entendimento. E aí Paulo explica por que que não com entendimento. Tinha zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha aqui, verso 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Verso 4. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, de todo aquele que crê. Como é que aquele povo desconheceu a justiça de Deus? Como é que aquele povo desconheceu a justiça? É porque eles entenderam que aquela lei que Deus lhes deu, por meio de Moisés, é para que, através dela, eles pudessem construir, produzir a sua própria justiça diante de Deus. E não foi esse o propósito da lei. Não foi esse. O propósito da lei está aqui no verso 4. Porque o fim da lei, ou seja, o objetivo da lei, a meta da lei, o propósito da lei, o escopo da lei é o quê? Cristo para a justiça. Cristo para a justiça, olha, de todo aquele que guarda a lei, não, de todo aquele que crê. Isso aqui é importante, meus irmãos. Quando eu comecei a enxergar essas coisas aqui dentro da igreja adventista, como um simples leitor da Bíblia que eu era até então, eu ficava remoendo aqui comigo, meu Deus, eu tô querendo entender esse texto aqui, e esse texto se me apresenta primeiramente como algo bom, algo maravilhoso. No entanto, quando eu levo esse texto ao conhecimento daqueles que entendem mais de Bíblia do que eu, né? Aos pastores, aos mestres, né, da igreja adventista, eles dizem para mim, olha, Paulo, não é bem assim. Não é bem assim, não é assim da forma como você está entendendo. E eu ficava naquele impasse, naquele dilema, meu Deus, mas o texto está dizendo que o propósito da lei é Cristo para a justiça. Cristo para a justiça. E o que acontece hoje, e aí não é só com a igreja adventista que isso acontece, mas eu estou falando especificamente da igreja adventista, porque o meu ministério é direcionado para os meus irmãos da igreja adventista. Então, o que acontece hoje com a igreja adventista é o que estava acontecendo com o povo de Israel no passado. Desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. É natural, quando você desconhece a justiça de Deus, você procura estabelecer a sua própria justiça. Você não conhece a justiça de Deus. Você não sabe o que é a justiça de Deus, como ela se concretiza na sua vida. E aí você tem que estabelecer ou procurar estabelecer a sua própria justiça, né? Através de quê? Observância de leis, de normas, de ordenanças. Né? Dentre elas, a guarda do sábado. E aí você vai confundir uma série de coisas. E aí você vai ignorar todo o significado do sacrifício de Cristo na cruz. O que significou aquilo? O fato de Cristo morrer na cruz pelos seus pecados. Você vai desconhecer isso, os efeitos disso, as bênçãos advindas disso. Você vai desconhecer. E aí você vai procurar se justificar diante de Deus através da sua obediência defeituosa, doentia e imperfeita da lei. E aí, mesmo sabendo que você não consegue cumprir toda a lei, você posa para o mundo como aquele que unicamente guarda a lei. Estou falando da igreja adventista como um todo. Nós somos o único povo de Deus na terra, porque só nós guardamos os 10 mandamentos. Vocês estão entendendo? Não estou falando isso com ódio no meu coração, não. Eu estou simplesmente expressando aquilo que é real, aquilo que é fato. Mas, olha, você desconhece a justiça de Deus quando você desconhece isso aqui, ó. Não se sujeita à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, o propósito da lei é o quê?
é Cristo, é apontar para Cristo. Cristo para a justiça. Cristo para a justiça. A sua justiça não está na sua obediência, diga-se de passagem, imperfeita da lei de Deus. A sua justiça não advém daí. A sua justiça provém de uma pessoa. A sua justiça provém de uma pessoa. E como é que você adquire a justiça? Crendo nessa pessoa, chamada Jesus Cristo. É assim que a justiça se concretiza na sua vida, meu irmão adventista, minha irmã adventista. A palavra de Deus está deixando claro isso aqui. Cristo para a justiça de todo aquele que obedece à lei? Não, porque não existe esse que obedece à lei. Não existe esse. Não existe esse. Porque a Bíblia afirma, não há nenhum justo sequer sobre a terra que não peque e que não faça o bem. Não há nenhum justo sobre a terra que não peque. Não há. É o que a Bíblia afirma. Se você diz que não tem pecado, você está enganando a si mesmo e fazendo de Deus mentiroso, diz a Bíblia. Então, se você peca, você não obedece à lei, irmão. Perceba que toda a condenação de toda a raça, a condenação de toda a raça humana, ela veio através de uma desobediência só. Uma só. Um só ato de desobediência, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 5. Um só ato de desobediência de uma só pessoa acarretou toda a condenação da raça humana. Então, e eu que peco todos os dias? E você que peca todos os dias? Não vem com esse papo, essa churumela que você não peca, não. Porque eu já vi aqui, já recebi aqui muitas expressões de gente que se diz crente, adventista, inclusive, dizendo, eu não peco mais. Eu não peco mais. Sabem que estão mentindo todos esses que estão dizendo tal coisa. Se você peca, você não obedece à lei, não. Porque como Paulo diz lá em Gálatas 3:10, se você não obedece toda a lei, você incorre em maldição. Então, a igreja adventista nunca entendeu que o propósito da lei, assim como Israel também não entendeu, Paulo está deixando isso claro aqui, o propósito da lei é apontar para Cristo, Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Vocês estão entendendo? O grande momento da vida da pessoa acontece quando ela passa a crer em Jesus. Mas para que ela passe a crer em Jesus, Deus tem que agir. Deus tem que vir ao encontro da pessoa. Deus tem que se revelar à pessoa, como nós mostramos no último vídeo. Eu tenho falado sobre isso ao longo de 6 longos anos aqui na TV Caminho Livre. Bom, espero que você tenha entendido mais esse pequeno trecho aqui da Palavra de Deus. Quem sabe a gente continua analisando o capítulo 10 no próximo vídeo, certo? Porque aí nós temos grandes revelações aqui no capítulo 10, a partir do versículo 5, que a gente precisa também poder entender. Mas fique com isso, meu irmão. Fique com isso. Cristo, a lei aponta, o objetivo dela é apontar para Cristo para a justiça. Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Não pense que, guardando os mandamentos, inclusive o sábado, você vai ser selado, porque você faz isso, guarda o sábado, e aí você vai ser salvo. Não pense. A igreja adventista está errada, equivocada ao afirmar tal coisa para você. Pense nisso. Estou falando isso de bom coração. Eu sei que você, que é adventista, que crê na igreja adventista como igreja remanescente, como povo de Deus, o povo da profecia, a igreja da profecia, você me odeia, né? Pelo que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou mostrando a palavra para você. Estou mostrando a palavra para você. Uma coisa é aquilo que a igreja adventista afirma. Outra coisa é o que a Bíblia afirma, inclusive acerca da lei, do propósito da lei. A Bíblia está deixando claro, o propósito da lei é apontar para Cristo, para a justiça. Não é você que produz justiça. Você adquire a justiça de Deus quando você crê em Jesus Cristo. Certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus unja o seu entendimento para que você possa entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.